Técnico do Batel, Lúcio Rodrigues. O Batel já realizou um amistoso, que nós já comentamos aqui na Rádio Cultura, e realiza mais um amistoso em preparação para a Copa da Federação, nesta sexta-feira contra o Operário, na cidade de Ponta Grossa. O que você poderia falar desse Batel, que vem treinando já há alguns dias para essa Copa, que vale uma vaga para a Copa do Brasil? Então, Tonico, a gente está, em primeiro lugar, feliz, né? Pelo trabalho realizado, pelo grupo que a gente tem. A gente acredita que o fato de cada campeonato tu ir agregando alguns jogadores faz com que eles começam a entender mais rápido, né? A ideia do treinador, da direção, de como funciona o Batel, se ambientar mais com a cidade, com a Casa Clube. Isso tudo facilita bastante, né? A gente está bem feliz com essa parte, que o pessoal tem vindo com bastante vontade, tem treinado com excelência, e eu acredito que a gente possa amanhã fazer um bom jogo contra o Operário. Eu percebi que você tá animado aí com o plantel que você conseguiu montar para esse campeonato da federação, e a perspectiva pode ser boa. O que você poderia falar? Então, quando passam o tempo, os meses, as semanas, as temporadas, pelo fato do Batel ter uma direção correta, fazer as coisas, não prometer o que não vai cumprir, fazer as coisas direitinho, né? A gente percebe que começa a ter mais credibilidade na hora de contratar jogador, né? Isso tem facilitado um pouco, né? Também o calendário também nos ajudou um pouco. Então teve jogadores que a gente já tinha tentado trazer outras vezes e estava bem inflacionado, tinha outros times na concorrência. Agora não, a gente conseguiu trazer alguns jogadores que a gente já vinha dando uma sondada. Tem uns 3, 4 jogadores aí interessantes que a gente não conseguiu trazer para a segunda divisão, que a gente conseguiu agora. O fato de já ter alguns remanescentes também. Então a gente está feliz, motivado, acredito que a gente tem tudo para fazer um bom campeonato. Claro que a régua subiu, o nível subiu, mas a gente tem condições de jogar, de lutar e por que não, né? Sonhar. Há uma classificação à Copa do Brasil, a gente acredita que hoje é um sonho, né? Mas a gente tem que viver disso e buscar isso, né? Quando eu cheguei aqui, você estava montando aqui as peças do tabuleiro, vamos colocar assim, né? Que está aqui atrás. E você me informou ali, né? Algumas jogadas que você quer aplicar, diferente. Claro que não vamos falar quais são as jogadas, mas vem coisa nova aí no seu sistema tático. Vem coisas talvez aprimoradas. A gente acredita que nós acreditamos, quanto comissão, né, que a gente consiga colocar em prática, né, porque tem acontecido nos treinos. E amanhã contra o Operário também um jogo bom. Tem alguns jogadores do time principal que não vão viajar, que vão jogar contra nós. Então vai ser um bom teste para nós ver o nível que a gente se encaixa, né. Esses amistosos são importantes. Eu lembro que na terceira divisão a gente chegou aqui para o primeiro jogo contra o Araucária e terminou o jogo e eu chacoalhava a cabeça, não pode acontecer isso, não pode, porque nós não tínhamos feito nenhum amistoso, porque na ocasião então o Leonardo tinha comprado o time, organizado o time, a gente começou muito em cima Só que como foi um campeonato longo, a gente conseguiu ir ajeitando. Para esses campeonatos agora é um pouco mais difícil, né, que são campeonatos mais curtos, né, primeira fase só tem 4 jogos. Então a gente está trabalhando para já chegar no campeonato um pouco mais pronto, digamos assim, né? Mas você já teve uma ideia desse amistoso que realizou lá em Prudentópolis, você poder utilizar todos os jogadores que levou para lá, e essa era a ideia mesmo, né? E nesse jogo contra o Operário, vai utilizar todos os atletas para observar também alguns jogadores, ou você já vai montando aquela espinha dorsal que você quer para essa Copa que começa no dia 13? A ideia é já ir montando uma espinha, assim, um 90% pelo menos, né? Mais parecido com o jogo. Mas a nossa ideia durante o jogo é também dar oportunidade para outros também, né? Acredito que a gente não vai conseguir colocar todos jogarem, porque lá em Prudentópolis a gente jogou 26 jogadores jogaram. Teve jogador que jogou 30, outro jogou mais 30 e outro jogou mais 30. Para complementar os 90, quando tem 3 jogadores da mesma posição, né? Inclusive uns meninos que subiram da base agora de 15 anos jogaram lá. E aguentaram, sustentaram o time do Prudentópolis, os jogadores um pouco mais experientes, e conseguiram jogar. Nossos meninos de 16 anos jogando, fato bem interessante. É uma semente que o Batel está plantando e que tem tudo para
amanhã ou depois colher bons frutos, né? Claro que não vamos colocar os meninos jogar de titular contra o Atlético Paranaense, por exemplo, né? Mas na medida que eles forem crescendo, a nossa ideia é ir colocando esses meninos, para eles fazendo minutagem, para eles pegarem experiência. Nós temos jogadores aqui de 29 anos e ensinam muito para os meninos, ensinam muito. Eu vejo, e foi uma das coisas que a gente cuidou muito na hora de trazer os jogadores que tenham um bom comportamento. Pelo menos a gente sempre tenta, né? Às vezes não dá muito certo, né? Mas a gente sempre pesquisa, conversa. Para ter um bom ambiente também, né? Para ter um bom ambiente, né, cara? Então, os jogadores estão se sentindo bem à vontade. Eu sei quando eu comecei a jogar também, sofri bastante nessa relação, mas sempre tinha alguém que chegava e pegava e ajudava. Eu não joguei em alto nível, né? Mas não foi por culpa dos outros. Lúcio, o jogo de estreia é contra o Atlético Paranaense. Fazia muito tempo que a gente não falava isso. Batel e Atlético Paranaense no profissional. Claro que existe aquela informação que o Atlético deverá utilizar o sub-20. Mas também deve utilizar alguns jogadores da equipe principal. Mas mesmo que seja assim, dá aquela motivação assim, não diria motivação, mas aquele ar diferente, né? Batel e Atlético, né? É importante, né? Quando eu fui convidado para vir para o Batel, eu fui pesquisar a história do Batel. E esse era o grande objetivo, né? Nós queremos classificar, nós queremos ir para outros níveis e nós queremos jogar aqui contra o Coritiba, contra o Atlético. E a gente quer estar no cenário. Vamos chegar novamente, né? A gente quer chegar no cenário que o Batel já teve em outros momentos e a gente quer aparecer primeiro para o estado, fazer as coisas direito, sempre com muito trabalho, muita lealdade. Virão as derrotas, virão os empates, virão as vitórias, mas a gente tem que estar preparado para isso, a gente vai sofrer junto, a torcida apoiou, sofreu, mas esteve junto, entendeu, acredito que a torcida tenha entendido o processo, as coisas não acontecem da noite para o dia, a direção está ciente disso, e dentro do possível começar a figurar com esses times. Por que não? Mas o Atlético Paranaense vem com a sub-15. Para nós pode ser sub-15, sub-12, para nós é o Atlético Paranaense. Entendeu? Então não importa. Mas é sub-20 com alguns jogadores da transição, que com certeza vai ter alguns jogadores, é como Operário amanhã. Operário, alguns jogadores que não viajaram, vão estar junto com... Isso eles mesmos falaram, alguns jogadores do sub-20, é um time de transição, mas para nós é o Operário, é um amistoso, mas para nós vai servir. Então a gente tem que encarar da melhor forma possível, né? E tirar o máximo de proveito disso. Você me informou, mas agora compartilhando essa informação, esse vai ser o último amistoso do Batel antes da estreia. A princípio sim, a princípio é o último amistoso, porque no sábado que vem já é o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Então, a princípio é isso aí. Se houver uma mudança de data do jogo de sábado, talvez a gente consiga ainda fazer um outro amistoso. Mas a princípio o jogo é para ser sábado na Arena da Baixada. Mas a gente andou se informando aí, parece que tem um Green Day, um show, alguma coisa assim lá. Então pode ser que não seja... Pode ser que não seja exatamente como a gente está pensando. Talvez transferir para domingo o jogo, né? Alguma coisa assim. Eu conversei com o técnico do Batel, o Lúcio Rodrigues. Pelo que eu percebi aqui no semblante, olhando nos olhos também, o Lúcio está motivado com esse Batel, que vai disputar a Copa Federação Paranaense de Futebol, porque ele acredita, né, que conseguiu montar um time de jogadores experientes, mesclando com a juventude, e um time que pode realmente dar muitas alegrias para o torcedor do Batel. Anote na sua agenda, em 20 e 21 de 20 de setembro tem a estreia do Batel aqui no Valdomiro Gelinski contra a equipe do Cianorte, mas o primeiro jogo é fora de casa contra o Atlético Paranaense, dia 13 de setembro.